Olá pessoal, bom dia, grande abraço a todos que estão acompanhando o nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras, né? Vamos dar continuidade então, pessoal. Nós estamos falando agora, hoje, vamos começar o executor, né? Vamos falar a respeito desse espírito, né? Dessa classe de espíritos que normalmente comparece, né, em grande quantidade nas reuniões mediúnicas de desobsessão pela sua função, que é uma função mais comum, se a gente pode dizer assim, né, que é a mão de obra, né, é a mão de obra do plano espiritual inferior, né. Os executores são aqueles que vão executar as penas que foram estabelecidas dentro daqueles julgamentos que nós falamos anteriormente, né? Então vamos lá, vamos continuar com o Hermínio Miranda aqui. Sente-se também totalmente desligado da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante, apenas executa ordens, né? Então essa é a característica do executor. De modo geral, ele não tem uma ligação pessoal com quem ele está, a quem ele está influenciando, né? Então ele não tem uma ligação pessoal. Pode acontecer de um executor ter uma ligação pessoal com o obsediado, por exemplo, né? Mas não necessariamente. Tá? Os executores, muitas e muitas vezes, são assalariados do plano espiritual. Realmente cumprem ordens. É que as legiões do mal, eles formam verdadeiras cooperativas do mal, né? Então ele entra, ele é cooptado, né? Ele é pego, assim, muitas vezes enganado até, né? Falam coisas que não vão poder dar para ele, né? Ele está lá meio desorientado na vida após a morte, né? E aí esses grupos acabam seduzindo, né, esse espírito que está lá meio à toa, desorientado, perdido, sem saber direito onde está, né, o que aconteceu com ele. Então ele vai fazendo todo esse processo de descoberta dentro dessa organização, onde eles vão esclarecendo ele, onde eles vão orientando ele dentro da visão deles, né, que é uma visão toda distorcida, né? E muitas vezes até ele se sente lesado por alguém que está na Terra, então ele acaba pedindo ajuda para se vingar de determinadas pessoas, mas ele também passa a dar o seu trabalho, a sua mão de obra para a vingança de outros, conforme a prioridade dessa organização, desse esquema aí de julgamentos, de processos, de execuções e tal, né? Ok? Então ele dá a mão de obra dele e obtém ajuda para ele e também ajuda nos casos que fazem parte dessa organização, tá? Então ele se sente isento, vamos dizer assim, de responsabilidade, né? Ele se sente isento, ele só está funcionando dentro de um organismo, né? Dentro de um organismo administrativo ali, ele só está funcionando dentro de um esquema e que ele acha justo. Até porque a visão de mundo que ele absorveu foi uma visão distorcida, né? Então, ele está fazendo uma lavagem cerebral mesmo, né? Vão fazendo uma lavagem cerebral, passando uma visão de mundo distorcida. Dentro dessa visão, os bons são os privilegiados, não são aqueles que alcançaram por méritos o estado de melhor condição, são os privilegiados, né? Ou seja, já está implícita aí uma visão de Deus parcial, ou que não existe Deus, ou que Deus é parcial, que Deus é um ser cruel, porque colocou eles naquela condição, naquela situação, né? Então aí depende do grupo que entrar, né? Você tem bolsões, vamos dizer assim, você tem grupos em determinados ambientes, em determinados locais do plano espiritual,
que cultivam determinadas ideologias em particular, às vezes até ligadas às religiões, a determinadas religiões. Nós vamos ver isso no próximo tópico, né? Eu vou falar do religioso e tal. Mas enfim, você tem regiões e grupos funcionando determinadas regras e determinadas ideologias, né? Mas todas negativistas, né? Ou se não acredita em Deus, veem Deus de uma forma negativa, então eles se colocam como querer demonstrar o seu poder diante de Deus, né? Como se estivessem contra Deus, tá? Como se tivesse um poder de se contrapor a Deus. Então tem várias ideologias aí que... E aí essa pessoa vai absorvendo essas ideologias, né? Então, o que eles acham? Eles acham que todas as pessoas que vão no centro, que vão na reunião mediúnica, acabam não voltando porque são pegas por nós. Porque elas são pregas, são aprisionadas por nós. E nós torturamos elas. Essa é uma ideologia que eles passam, um conceito que eles passam para aqueles que são ingênuos, entre aspas, né? Ninguém está lá nessas regiões por ingenuidade propriamente, né? É por afinidade vibratória. Mas, como não conhecem as coisas espirituais e acabaram absorvendo essas verdades, entre aspas, eles acabam nos vendo como pessoas ruins. Então a luta deles, né, pode até parecer estranha, mas é uma luta às vezes até com uma certa sinceridade, uma certa coerência, vamos dizer assim, só que dentro de uma coerência toda distorcida, né, vamos dizer assim, né, dentro de uma visão de mundo toda distorcida, uma visão de vida material e vida espiritual distorcida, né, em que ele acha justo aquilo que ele está fazendo, porque os maiorais deles lá estão mandando, é porque é certo e tal, né? Então, quem fez tem que pagar, né? Interessante que na visão deles, os maus são aqueles que estão reencarnados na Terra e que fizeram atrocidades no passado, esses são os maus. Então, eles não se colocam exatamente como os maus, vamos dizer assim. Vocês entendem? Eles não se colocam exatamente como maus. Eles estão fazendo justiça, né? Esse é o pensamento, essa é a psicologia deles, né? Usualmente, nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes. Agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorsos, sem dramas de consciência. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. Tá? Então, pessoal, é lógico que o tamanho da crueldade, o tamanho da agressividade, o tamanho da frieza vai ser conforme a personalidade de cada um, que já trouxe da Terra certas características, e por isso mesmo foi parar nessas regiões. Por isso mesmo acabou se sintonizando com esses grupos. Por quê? Porque já trazia da Terra uma personalidade, aqui na Terra já não era santo, tá, pessoal? Então nós não vamos ver pessoas boas aqui, pessoas realmente de uma índole boa, de uma atitude coerente, né, amorosa, tal. Nós não vamos ver essa pessoa nessa condição. A não ser que tenha passado por alguma coisa muito terrível, vamos dizer assim, e não tenha perdoado, e tenha entrado num estado de ódio muito grande. Aí é uma pessoa que está em estado de queda, né? Estado de queda por quê? Porque teria uma condição melhor, mas se deixou envolver pelo não perdão, né? E aí ela realmente pode cair muito fundo, tá? Mas, via de regra, esses espíritos que acabam indo para essas legiões e tal, são pessoas que na Terra já eram pessoas viciosas, já eram pessoas de má índole, já de uma moralidade bastante questionável, né?
já eram pessoas que lesavam a sociedade, né? Muitos, como eu disse, alguns, né, podem ser que tivessem uma vida até razoavelmente tranquila, mas sem passando pelas suas provas, não souberam lidar com o sofrimento das suas provas, né? Aí se revoltaram, né? E na verdade acabam expressando também a inconformidade, a revolta, todos os sentimentos ruins que ainda demonstravam uma certa precariedade evolutiva, né? Às vezes a gente é bonzinho enquanto tudo é favorável, mas alguma coisa acontece com a gente já mostra todo um lado que estava escondido e que ainda demonstra um certo nível evolutivo precário, vamos dizer assim, tá? Ok? Então vamos lá, né? Então, muitos desses irmãos, pessoal, deixa eu só lembrar uma coisa, né? É que a gente tem tido bastante informação nos últimos anos a respeito desse processo, né? Tem muitos desses irmãos que são torturados. São torturados. Aquelas coisas de fogo do inferno, de torturas do inferno. Isso tudo, de certo modo, é realidade. Tá? A gente tem visto que as regiões infernais mesmo, isso, de certo modo, é realidade. Tá? Não exatamente como foi pintado na nossa mitologia, nas nossas crenças, né, religiosas, mas tem um grande fundo de verdade, né? Por quê? Porque esses espíritos, eles desencarnam, entram na sintonia desses grupos, né, infelizes, né, perversos, tal, e são enganados e passam por processos terríveis de tortura. Passam por processos longos, terríveis de tortura. Tá? Alguns, após esses períodos de tortura terrível, eles conseguem se libertar. Porque até mesmo essa dor, ela vai trabalhando dentro da pessoa e alguns acabam sendo ajudados espiritualmente, acabam sendo socorridos, porque realmente essa tortura, essa dor acaba gerando nelas uma sinceridade no sentido de querer mudar, né? Mas a grande maioria não. A grande maioria, pelo que a gente observa, acabam entrando mais em revolta, acabam se revoltando mais, e eles que foram tão torturados depois começam a torturar. É um processo que essas regiões, essas legiões de espíritos perversos, eles usam isso como que para preparar o trabalho da pessoa. É como que um treinamento para a pessoa, em que a sua personalidade vai sendo distorcida. Tá? Então ele fica sendo torturado durante um longo período, como que preparando a pessoa para depois ela se transformar numa trabalhadora do mal. E aí ela vai querer fazer para os outros aquilo que ela sofreu. É um processo de distorção da personalidade, né? Que acaba invertendo a ordem psicológica e ela passa a sentir prazer na dor alheia e própria, e entra nesse esquema aí, passando a ser mais um a promover a dor. Tá? É uma coisa terrível, né? Perversa mesmo, né? Mas é o que a gente tem observado. Tá? Então muitos desses passaram por processos muito dolorosos de tortura durante um longo período, pessoal. Tá? Por isso que eles se endurecem, né? Inclusive era feito isso para que se endurecessem mesmo, para que ficassem frios, insensíveis. Porque a pessoa, quando ela passa por processos de dor muito prolongado, ela vai se desconectando emocionalmente, até para não sentir mais, né? Então essa desconexão, ela vai gerar pessoas com comportamento perverso, em que elas fazem as coisas e não sentem mínimo remorso, entendeu?
Então, esse é o pensamento, né? Então, eles são remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações, né? Então, aí a remuneração é realmente de acordo com a psicologia do espírito, né? O sexo, onde é proporcionado sexo para ele. Gente, o sexo não é um apanágio apenas da vida material. O sexo eclode na vida espiritual muito mais intenso, muito mais voraz do que na Terra. É o que os espíritos nos dizem. Porque quem sente é o espírito, não é o corpo que sente. O corpo é apenas um canal para as sensações, para as emoções do espírito. Quem sente é o espírito eterno. O corpo é uma espécie de abafador ainda das sensações, das memórias, de tudo, uma espécie de resistência. Então, na medida que você não tem mais essa resistência, esse abafador, você sente de uma forma muito mais intensa. Tudo, todas as viciações, do álcool, do sexo, da drogadição de modo geral, né, paixão pelo dinheiro, o poder, todas as paixões eclodem na vida espiritual muito mais intensas, muito mais vorazes, né? Por isso que aqui a gente ainda está tendo uma colher de chá, tentando administrar certos defeitos que a gente tem, certos vícios, certas, né? Para aliviar um pouco, para atenuar um pouco de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, porque talvez nós estávamos na vida espiritual com as nossas paixões expostas, né? Escancaradas, né? Vorazes, né? Então, nós não sabemos, mas cada um tem que olhar para dentro de si e se autoanalisar, né? Então, eles ganham esse tipo de salário, né? Que se ajusta à sua psicologia. Já vimos o exemplo do sacristão que era pago com suculentas refeições e vinhos deliciosos. Há os que são compensados com prazeres mais vis. Outros são estimulados a atos de particular bravura, entre aspas, né, com vistosas condecorações. Um deles me exibia com orgulho e frieza uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes, empenhara-se em castigar sua própria irmã. Outro desses companheiros desarvorados deixou-nos uma das mais comoventes lições, escrita a princípio com as sombrias cores do rancor e depois com as luminosas tintas do amor e da emoção. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa é uma das características também desses grupos das trevas, né? E nesse processo de treinamento que eles fazem, nesse processo de deformação da personalidade daqueles que caíram em suas malhas, né? Está obsediada a sua própria família na Terra. Então, faz parte desse treinamento deles obsediarem os seus próprios familiares. Se há familiares aqui na Terra, se ele deixou esposa, filhos, não sei o que, faz parte do seu processo de vingança, do seu processo de deformação, de desconexão de qualquer vínculo que tenha, de qualquer relação que tenha, né? Ele obsediar a sua própria família. Eu já ouvi relatos comoventes de espíritos, né, que foram levados a esse processo, que levou, por exemplo, uma filha a se suicidar, né, que levou a família à ruína, né, por brigas, intrigas, né, porque o próprio espírito, que era o chefe da família ali, foi levado, né, foi induzido por esses grupos a influenciar a sua própria família. Por quê? Porque eles tentam romper todos os vínculos de amor, todos os vínculos de afeição, porque para eles isso é fraqueza. Você se dedicar a alguém, você amar alguém, você se doar a alguém, entendeu? Isso tudo é sinal de fraqueza. Porque o amor é visto como uma fraqueza. A afeição é vista como uma fraqueza. A amizade, eles falam que eles não têm amigos. Eles não têm amigos. Eles têm trocas de interesses. É isso que eles falam.
E lá é só troca de interesses, não é amizade. Ninguém tem amizade por ninguém lá. Vocês entendem a psicologia deles? Então, uma vez que ele faz mal para sua própria família, né, ele vai caindo cada vez mais moralmente, vai caindo cada vez mais nessa frieza, nessa dureza. Depois de fazer isso para sua própria família, por que ele não vai fazer para qualquer outra pessoa? Vocês entendem? É um processo impressionante, né? Não sei se vocês já tinham tido informações sobre isso, mas é uma coisa terrível, dolorosa mesmo. Eu já ouvi relatos assim impressionantes, né? E é lógico que esses espíritos, depois eles querem se vingar também daqueles que fizeram isso com eles. Eu, por exemplo, eu ajudo uma pessoa há alguns anos que foi o grande líder de um grupo muito grande, né, desses espíritos obsessores, dessas regiões infernais. Eu cuido pessoalmente assim de uma pessoa que foi a pessoa que liderou e que usava essas estratégias todas, por isso que eu sei, né, isso tudo que eu tenho conversado nos últimos anos com muitos espíritos ligados a essas situações, né? E eles vão me contando em detalhes como é que funcionava a coisa. E hoje a pessoa está encarnada, e aí hoje a pessoa tentando estruturar a família, filho, tentando estruturar trabalho em casa espírita e tal. Você imagina o ódio desses espíritos que foram induzidos por essa pessoa, que passou essas crenças todas, essa descrença toda sobre Deus, sobre família, sobre casamento, sobre, né, que induzia as pessoas a acabarem com as suas próprias famílias aqui na Terra, dentro do processo de treinamento, que torturou todos eles. E hoje encarnado tentando levar uma vida normal, com imensos sofrimentos, com imensas dores. Eu tenho acompanhado de perto isso tudo, entendeu? Então, pessoal, não é fácil, né? Por isso que os espíritos falam para a gente não fazer empréstimos ao mal. Quer dizer, não entra nessa vibração, nesse conceito. Às vezes na Terra a gente vê pessoas expressando conceitos que são muito parecidos com os conceitos que a gente ouve dos obsessores. Se tornam vingadoras, um pensamento assim de vingança, né, muito parecido com o pensamento desses irmãos, né, dessas regiões, né? Então, toda vez que a gente se perceber com esse pensamento muito vingador, a gente precisa tomar cuidado. Às vezes no trânsito a pessoa passa, você faz um gesto, fala alguma coisa, como se você tivesse que você corrigir os outros, você ser a palmatória do mundo, você... Opa, deixa eu parar, porque muitas vezes é o mesmo pensamento desses espíritos, que eles é que tem que corrigir os outros, eles é que julgam os outros, eles que... né? Se eles não fizerem alguma coisa, a pessoa vai continuar fazendo mal para os outros. Então eles fazem mal para a pessoa para que ela não faça mal para os outros, né? É uma grande incoerência, mas a gente ouve isso direto, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Então, estava vendo um caso aqui, né? De um desses espíritos, né? Que era executor, empenhara-se num processo tenebroso e complexo de obsessões violentas a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano de atividade. Ao manifestar-se, mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação. Revela sua elevada hierarquia, ridiculariza, deblatera, ameaça e disse um dos trabalhadores do Cristo. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Não se teria dignado comparecer diante de nós se não nos tivéssemos metido em coisas que não eram de nossa conta. Conhece-me de longa data, sempre fui um herético, impenitente, metido a reformista. Seus soldados estão lá fora, à sua espera. Quando, sustentados por luminosos trabalhadores espirituais, começamos a conseguir dele alguma reação positiva, parece entrar em pânico e não consegue ocultar certo temor,
Ele que sempre foi destemido homem de ação. Então aqui, um desses irmãos, né, que aqui no caso, ele se diz um dos trabalhadores do Cristo. Então provavelmente aqui ligado a uma organização de cunho religioso. Tá? É uma das contradições que a gente vê, são legiões de obsessores. Gente, tem organizações de vários tipos no plano espiritual, tá? Inclusive de religiosos ligados à Igreja Católica ainda, ao poderio da Igreja de séculos atrás, e ao poderio que ainda existe, né, pessoal? Ok? E ainda muitas vezes vem nos fazer propostas para que nós voltemos à Igreja. Por quê? Porque muitos de nós já estivemos na Igreja. Muitos de nós viemos de um passado muito envolvido com a Igreja, com os conventos, né? Então, vem nos fazer ofertas para que nós deixemos o Espiritismo para voltarmos ao seio da Igreja, né? Então, isso a gente vê também na obra do Hermínio Miranda, bastante disso, né? E esse espírito aqui, pelo jeito, faz parte de uma dessas organizações de religiosos, né? Que se diz um dos trabalhadores do Cristo. Mas como é que um trabalhador do Cristo, né, vai se envolver em tamanha ânsia de destruição, de poder, né? É uma coisa contraditória, né? Mas é uma contradição que existe ainda no mundo e existe na vida espiritual, né? Então nós ainda somos muito contraditórios, mesmo dentro do espiritismo, né? Quantas disputas acabam existindo, disputas de poder, que não é muito falado sobre isso, mas existe um problema muito sério, né? Sempre onde o poder está fluindo, né, você começa a ver uma movimentação, uma disputa de poder, né? As questões administrativas, a questão do dinheiro, da influência, isso tudo é muito forte ainda, né? Nós temos que tomar cuidado para não deixar que isso hoje destrua também a doutrina espírita, ou prejudique o trabalho, né? Tem prejudicado já o trabalho espírita, né? Mas a gente precisa tomar cuidado para que não nos deixemos envolver mais por esses problemas que a gente já viveu no passado, né? Então, todos esses espíritos que no passado estiverem muito envolvidos com poder, com dinheiro das igrejas, né? Hoje estão ainda, né? Muitos que mataram em nome do Cristo, as perseguições na Idade Média, nas guerras santas, entre aspas, né? Muitos desses estão ainda no plano espiritual, alguns no plano espiritual, outros reencarnados, estão tentando ainda conquistar a coisa na base da crueldade, na base da perversidade. Por isso que Jesus falou, o reino dos céus não será, até então o reino dos céus era tomado à força, mas a partir de agora os seus verdadeiros seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Não será na base da força, né? Ainda a gente vê que tem existido muito essa truculência, essa força, essa dominação, mas os verdadeiros cristãos são conhecidos por muitos se amarem, né? Então isso é importante a gente lembrar, né? Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, ofereceu-me para ajudá-lo em alguma coisa de que necessite. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende. Descobrira que mesmo sem o saber, estávamos já servindo com todo o nosso afeto e dedicação a um espírito muito querido ao seu coração, que em antiga encarnação fora seu filho e que nunca mais esquecera. Não podia compreender como estávamos ajudando o menino a troco de nada, sem exigir coisa alguma, enquanto ele tudo fazia para perseguir-nos. Aquilo era demais para sua compreensão. Então vamos lá, né, pessoal? Aqui é uma pessoa, então a gente vê assim, é uma pessoa que está a serviço
desses grupos, não é uma pessoa de uma vamos dizer assim, de uma condição muito inferior. Não é uma pessoa de uma condição muito inferior, né? É uma condição mediana aqui, tá? Por quê? A gente já percebe por algumas coisas, né? O espírito, após algumas reuniões em que ele compareceu, conversando com Hermínio Miranda, ofereceu ajuda para ele em alguma coisa que ele necessitasse. Então, ofereceu ajuda para Hermínio Miranda, falou, se você precisar de alguma coisa, geralmente eles fazem essas propostas para tentar mudar o pensamento do Hermínio Miranda, do doutrinador e tal, né? Para demovê-lo da atitude dele de tirar mais pessoas, né, da organização, tal, de socorrer, né? Então, oferece, eu trago dinheiro para você, eu resolvo o teu problema financeiro, eu trago mulheres, entendeu? Eles vão fazendo propostas, né, para ver se nos demovem da nossa iniciativa no bem, né? Ele ofereceu alguma coisa para o Hermínio Miranda, né? Aí o Hermínio Miranda perguntou se ele não tem alguém a quem o Hermínio Miranda pudesse servir. Aí ele fez o contrário, ele falou, você não tem alguém a quem a gente possa ser útil? Né? Aí o Espírito abriu o jogo e falou assim, olha, é justamente isso que eu não estou entendendo. Porque sem você saber, você já está servindo a uma pessoa que ligada afetivamente a ele, ao Espírito, né? Isso demonstra que ele tem esse vínculo, ainda ele tem esse afeto, ele tem essa preocupação, embora ele não quisesse transparecer isso, mas demonstra, né, que ele não passou exatamente por aquele processo que eu tinha falado anteriormente, tal. Não demonstra essa gravidade. Por isso que eu falei que é um espírito aí de uma índole mediana, né, de uma condição mediana, né? Não é daqueles espíritos mais trevosos, tal, né? E que era um espírito muito querido ao seu coração, que já havia sido seu filho numa outra encarnação. Era alguém que estava encarnado. Os espíritos amigos fazem muito isso, eles vão nos levando a entrar em contato e ajudar a pessoas que estão próximos a nós, que tem ligação com algum obsessor que está nos perturbando, que está tentando nos prejudicar. E aí, a hora que o espírito reconhece aquela pessoa que nós estamos ajudando, isso enfraquece a iniciativa dele de tentar nos atrapalhar. No mínimo, ele entra em conflito, quando ele ainda tem essas ligações afetivas, e isso ainda toca o seu coração, ele entra em conflito, né? Como é que eu posso obsediar o pessoal que está ajudando aquele que foi um filho meu, muito querido, né? Então, foi o que aconteceu aqui, né? Ok? Aquilo era demais para a sua compreensão. Havia mais, porém. Descobrira que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros da sua própria organização. E, no entanto, treinara soldados para nos dar combate sem tréguas, a nós, que tanto nos esforçávamos por ajudar o filho. Quer dizer, olha a contradição que ele percebeu que na organização que ele estava servindo, um dos casos que estavam sendo tratados era do próprio filho dele, né, que estavam sendo executados, e havia trabalhadores ali, obsessores da organização dele no próprio ambiente do filho. E ele treinara soldados para prejudicar o grupo de Hermínio Miranda, que estava tentando ajudar ao seu filho do passado aí, né? Então você veja a situação do espírito, né? Era de fato incompreensível. Passadas algumas semanas, obteve permissão para transmitir-nos uma mensagem de gratidão, de amor, de arrependimento. Consideramos-la uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que tivemos ao longo de muitos anos de prática mediúnica. Quando me lembro disso, ainda me parece ouvir sua voz pausada, embargada, sofrida, a chorar, o tempo perdido, a ausência do filho amado,
que não lhe era possível nem visitar, mas que deixava aos nossos cuidados. Estava de partida para uma nova encarnação, que se pronunciava de muitas dores e renúncias, como ele precisava para o reajuste. Sustentava-o a esperança de um reencontro a Lures, no tempo e no espaço, um dia. Assim são eles, pobres irmãos desorientados. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade. Trazem dores milenares e, a despeito de si mesmos, preservou-se em seus corações a pequenina chama do amor. Basta um sopro de compreensão e afeto para que ela se reacenda. É isso aí, pessoal. Esses irmãos acabam tendo reencarnações bastante difíceis. Esses que trabalharam em muitos casos de obsessão, se envolveram com essas organizações. Quanto mais liderança ele teve, maior é o caminho, mais difícil é o caminho de retorno. Mais acerbas as dores, mais ele vai sofrer depois a perseguição daqueles que ele influenciou, ou que ele obsediou, ou que ele treinou para obsediarem. É um caminho difícil, né? Mas é um caminho que todos passaremos, né? Mesmo esses irmãos que se envolveram muito, eles vão ter que também fazer muito bem para se reajustarem, né? Muitos desses irmãos, após esses períodos de tamanha violência, de tamanho desatino, passam por encarnações muito sofridas, de deformações, de deficiências no campo físico, no campo mental, os autismos. Hoje em dia tem aumentado muito os casos de autismo, né? Eu, inclusive, tenho em casa um desses espíritos como autista, né? E a gente vê, muitas pessoas acham, são anjinhos, que, né, são seres especiais que vieram para a Terra. Na sua maioria são seres muito necessitados. São seres que se envolveram muito e que precisaram vir numa limitação, porque se tivessem pleno domínio de si mesmos, talvez caíssem em coisas terríveis novamente. Então eles vêm com limitações, né? Tem vários problemas que podem acontecer, né? E vêm geralmente sofrendo muita influência espiritual. Por quê? Porque rodeados dessas legiões que não os perdoam. Não os perdoam por terem tê-los induzido ao mal, tê-los traído porque aceitou reencarnar, coisa que eles não aceitam, né? Aceitou reencarnar, aceitou se submeter à lei de reparação, à lei de causa e efeito, coisa que eles também não aceitam, né? Então ele é visto como um traidor, né? Então é isso, né, pessoal? Mas muito bem, finalizamos por aqui hoje. No próximo nós vamos falar do religioso, né? Lembrando, só uma coisa que eu gostaria de lembrar antes da gente finalizar, que eu acho que é uma coisa bastante útil para vocês, todos que nos acompanham, né? É que esses trabalhadores, muitos deles, a gente resolve a doutrinação, muitos deles a gente resolve a doutrinação oferecendo trabalho, tá? Esses que não têm interesse pessoal, depende do nível de gravidade que ele esteja vivendo, como eu já falei para vocês. Os que têm menos gravidade, são aqueles, o peão de obra, né? O pessoal mais do baixo clero, vamos dizer assim, né? Aqueles de uma condição menos grave, vamos dizer assim, a gente resolve muito oferecendo trabalho. Porque eles ganham um salário e falam, olha, nós podemos oferecer melhores condições para você, um trabalho melhor, para fazer o bem ao invés de fazer o mal, com chefes mais amorosos. Seus chefes não são cruéis, vingativos, são brutos, são sim e tal. Então, nossos chefes são chefes amorosos, são pessoas boas, vão tratar vocês bem, você vai ter uma condição muito melhor de trabalho, o teu salário vai ser muito melhor, entendeu? Então, o que é verdade. Então, muitos desses espíritos a gente resolve com medidas menos sofisticadas ou menos profundas, mas eficazes também, porque você não está mentindo, você está falando
né? Ah, você é um trabalhador? Eu estou só executando ordens e tal. Ok, nós temos trabalho aqui também, se você quiser. Não, eu estou bem lá. Ah, mas a nossa condição é muito boa. Você não quer conversar com alguém para você ver como é que são as condições, ver o ambiente de trabalho? Você não perde nada em você conhecer. O que você não conhece? Conversa com a pessoa. Nós temos uma pessoa aqui que você vai poder conversar, ele vai mostrar tudo para você e tal, né? É lógico que ele vai se tornar um trabalhador não de imediato, né? Mas é um recurso que a gente usa para ele ver como é que é, conversar, às vezes até encontra um parente dele, alguém que ele ama e tal, e começa a explicar, ou então antigos trabalhadores da sua cooperativa do mal, que já mudaram, né? E aí ele vai se surpreender, vai... Vocês entendem? Então, é uma forma, uma estratégia que a gente usa que ajuda muito os espíritos. Tá? Casos mais simples, a gente pode usar esse recurso, que é muito útil. Tá? Agora, casos mais elaborados, é isso que a gente estava falando. Aí depende de vários fatores, aí a gente tem que usar uma argumentação mais profunda, como as que a gente tem falado, né? Tentar sentir a presença de um familiar, né? Questionar as motivações do espírito, às vezes fazê-lo lembrar de que aquilo que ele está perseguindo no outro, ele já havia feito coisa pior. Então tem vários recursos aí que a gente pode utilizar e a gente vai conversando com o tempo aí, tá bom? Então, para não prolongar mais o estudo, fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Que Jesus abençoe a todos. Até mais.